Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar resolvendo uma questão que fala sobre fluidos em repouso. É uma questão do livro do Halliday e do Resnick. É a questão 34 do capítulo 16. Ela diz o seguinte: uma âncora de ferro, quando totalmente imersa na água, parece 200 newtons mais leve que no ar. Letra A. Qual é o volume da âncora? E B. Qual é o peso no ar? A densidade do ferro é 7.870 kg por metro cúbico. Então, pessoal, como diz na questão, no caso na letra A, ele quer saber qual é o volume da âncora. Mas para isso nós precisamos saber o seguinte, é que quando ele fala que a âncora parece 200 newtons mais leve quando está imersa na água, nós precisamos entender o que é esse dado que a questão informa. E isso é o impulso. Esse 200 newtons que ele informa é o impulso, que é uma força que surge quando nós temos um objeto parcialmente ou totalmente submerso na água. E essa força, ela é no sentido contrário à força peso. Então nós temos que a questão seria basicamente assim. Nós temos que esses 200 newtons seria um impulso. E nesse caso, o impulso seria o peso da âncora menos o peso efetivo. O peso da âncora no ar menos o peso dela, o peso aparente. Então nós temos o seguinte: o impulso ele depende da densidade do líquido, que no caso é a água, do volume deslocado, que é o volume total da âncora, pois ela está totalmente submersa, e da gravidade. Então, repetindo aqui, peso menos o peso efetivo. Então, a equação mais destrinchada seria essa. Como na questão ele quer o volume da âncora, que é o próprio volume deslocado, pois ela está totalmente submersa, como eu já falei. Então, o volume seria o peso menos o peso efetivo dividido pela densidade da água vezes a gravidade. Então nós encontraremos o seguinte: essa diferença aqui, como eu já falei, ela é o próprio impulso, que é o quão mais leve você vai perceber que é o objeto quando ele está submerso. Ele fala na questão que são 200 newtons mais leve. A densidade da água nós vamos considerar, ele não fala na questão, mas o livro adota 998 kg por metro cúbico. Já a gravidade nós vamos considerar, seguindo o livro, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Fazendo essas continhas aqui, a gente vai encontrar aproximadamente 2,045 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos, que é a unidade de volume no Sistema Internacional de Medidas. Já na letra B, ele pede o seguinte. Na letra B, ele pede qual é o peso no ar. No caso, seria podemos chamar de peso real, né? O peso percebido fora da água, sem interferência do impulso. O peso, nós sabemos que é calculado da seguinte maneira. Peso é massa vezes gravidade, certo? Mas ele não fala na questão a massa da âncora. Ele nos informa a densidade. E como nós já encontramos o volume dessa âncora, nós podemos encontrar por meio da seguinte maneira. Como densidade
é massa sobre volume, nós podemos dizer que a massa seria a densidade da âncora vezes o seu volume. E aqui repete gravidade. Então podemos fazer o seguinte: peso da âncora seria a densidade dela 9. Não, na verdade é 7.870 kg por metro cúbico. O volume dela é o que a gente encontrou na questão anterior, que seria 2,045 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 é o mesmo que dividir por 100. E a gravidade, 9,8. Fazendo essas continhas aqui, nós podemos encontrar o seguinte, que o peso ele equivale a 1,58 vezes 10 a 3 newtons. Esse é o peso. Se ele quisesse saber sua massa, bastaria multiplicar densidade pelo volume, que daria um valor pouco maior do que 150 kg. Então essa questão eu espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado nos estudos.